Hey followers, Gossip Girl here. Gente, acabou, hein? Acabou a primeira temporada de Gossip Girl, o reboot. E assim, galera, eu tenho tanta coisa pra comentar sobre esses 3 últimos episódios, que a gente teve o episódio 10, 11 e 12. Que foi um caos o 12, né? Que não saiu no Brasil de jeito nenhum. Tá atrasado, sei nem se essa altura do campeonato já saiu no Brasil. Mas eu dei meu jeitinho aqui pra assistir, eu tenho o VPN, então deu tudo certo. Mas sei que no Brasil, no catálogo brasileiro, demorou. Então, gente, vim aqui falar, tô avisando se você... Bom, acho que essa altura do campeonato... Quem tá me assistindo já assistiu o episódio 12, né? Mas eu sei que tem uma galera que ainda tá esperando sair. Gente, o que foram esses 3 episódios, né? Eu tenho tanta coisa pra falar sobre eles, e até porque eles, né, encerraram a primeira temporada, e aí agora eu tenho algumas coisas pra comentar sobre o que a gente vai ver numa segunda também. Então, vamos comentar no mesmo esquema do outro vídeo que eu fiz comentando 3 episódios uma vez na semana passada. Então eu vou falar um pouco de cada personagem, ao invés de falar dos acontecimentos, pra não ficar muito gigantesco esse vídeo, né? Então, se você não tá entendendo nada, eu fiz review de todos os episódios durante a primeira temporada, até o hiato, né? Um episódio por vídeo aqui. Agora, porque eles juntaram os 3 episódios lançados de uma vez, fiz um vídeo pra cada 3 episódios. Então, vou deixar aqui a playlist pra você ir lá assistir e vamos conversando sobre Gossip Girl, que a gente tem muito pra falar. Antes de eu começar a falar dos episódios de hoje, eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever nesse canal, porque tem muita coisa vindo por aí, muito conteúdo de entretenimento, de cultura pop, de viagem, porque eu claramente não estou em casa, tô em Londres nesse momento, então vai vir vlog de viagem por aí, muitíssimo em breve, tem muita coisa vindo, e manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã de Gossip Girl, que a gente tem muitas coisas pra teorizar e pensar desses 3 últimos episódios aqui. Então vamos lá, eu quero começar falando, gente, sobre ela, o centro das atenções, a dona da Gossip Girl atual, que é Julian Calloway. Não tinha como não começar falando de outra pessoa, de outra personagem que não fosse ela, porque ela teve um arco muito louco ao longo da temporada toda, e nesses 3 últimos episódios muita coisa aconteceu, né, galera? A Julian, gente, ela teve muitos altos e baixos, e nesses 3 últimos episódios foi muito discutido sobre muita coisa que aconteceu com ela, né? Porque a menina foi o quê? Cancelada, descancelada, foi colocada ali no centro das atenções, foi esquecida pelos amigos, muita coisa aconteceu. Estão tratando ela meio que como uma nova Serena mesmo, né? Afinal, ela foi a pessoa que iniciou toda essa coisa de vamos falar sobre os adolescentes novo, né? Mas foi se falado demais de Julian Calloway, principalmente sobre o cancelamento que ela teve por conta da treta que aconteceu com o pai, do assédio com as mulheres e tal. Então ela já começa ali esses 3 últimos episódios muito cancelada, né, gente? Então a Julian, ela passou por muitos arcos. Ela já foi vilã, ela já foi mocinha, ela já foi coadjuvante, ela já foi muitas coisas. E quando eu falei que tentam colocá-la como Serena, é justamente por ela ser o centro das atenções. Quem acompanha aqui minha review sabe que eu gosto muito da Julian, mas ela tá longe de ser uma Serena, né, galera? Falta carisma, falta muita coisa, e se você me conhece, você sabe que eu não suporto a Serena, eu acho ela chata demais, acho ela egocêntrica, tudo certo. Mas a gente não pode negar que Serena van der Woodsen é a própria rainha de Nova York, então tudo girava em torno dela mesmo, não tinha essa. Enquanto com a Julian, a gente tem altos e baixos ali, né? Então, como eu falei, ela já passou de vilã, mocinha, de centro das atenções a coadjuvante. Isso mexeu um pouco com a cabeça dela, porque a gente viu muito ela ouvir isso de pessoas extremamente importantes, né? Como a Zoya, a Audrey, o Obi. Os 3 falaram pra ela que ela não é o centro do mundo, ela não é o centro das atenções. Ela precisa parar de sabe, achar que tudo gira em torno dela. Coisa que na primeira versão a gente não via. Ninguém ali da galera dos amigos falava isso um pro outro, né? Então ela tá entendendo que realmente não é tudo sobre ela e não tem marionetes ali em volta dela, né? O que é bem interessante se a gente parar pra pensar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso mexeu com a cabeça dela, porque ela, além de ser o centro das atenções, ela é influenciadora. Então ela tá acostumada mesmo a ser o centro das atenções aonde quer que ela vá. O pai dela é famoso, ela era a líder do grupo de amigos dela, ela é influenciadora digital, então ela sempre teve tudo ali em volta dela. E por conta de ter perdido tudo isso, né? Ela perdeu o Obi, ela perdeu um pouco da relação que ela tinha com a Zoya, que a gente vai falar disso já já quando a gente for falar da Zoya, mas ela não tem mais o novo brinquedo brilhante, né? Que é a irmã. Ela perdeu um pouco da atenção dos amigos, ouviu todas essas coisas deles, então ela tá um pouco desesperada por atenção, e foi o que aconteceu naquele final, né, galera? Porque depois de ter perdido um pouco disso tudo, ela tá buscando aí voltar pra esse meio, que é através da Gossip Girl. Então a Gossip Girl vai deixar de ser um perfil de fofoca e vai virar uma coisa de autopromoção ali, mais ou menos, né? Então ela vai meio que se promover em cima da Gossip Girl, porque ela manda
Ela vai saber quem é a Gossip Girl de verdade? Elas vão saber a identidade uma da outra? Como é que é? Eu sei que eu achei interessante ela usar a Gossip Girl pra se promover, principalmente depois de todo o arco que ela teve, né? Que a gente vê que a Julian faz uma cagada e aí depois ela se arrepende e vai pedir desculpa. Ela fez isso de novo nesses 3 episódios, quando no episódio 12 ela acaba ali sabotando a nova namorada do Obi. E aí, gente, no fim das contas ela vai pedir desculpa de novo. Só que aí o discurso que ela fala pra Gossip é: você tá sendo muito boazinha, você tem que botar o pau pra torar, entendeu? A gente tem que fazer acontecer aqui. Tem que ser cruel mesmo. Então ela quer realmente resgatar o que a gente viu da Gossip Girl original. E aquele discurso dela no final foi uma resposta pra todo mundo que tá criticando, dizendo que faltou treta. Porque realmente faltou treta. Foi tudo muito leve, foi tudo muito tranquilo. E a Julian fala isso. Então foi muito interessante ver esse ponto de vista. E é isso. Se perdeu na vida, se perdeu no grupo dos amigos, então vai agora o quê? Dedo no... e gritaria. Ela agora com essa coisa toda de querer botar ali o circo pegando fogo, ela era meio a Serena pelo centro das atenções, mas agora ela quer a treta. Então será que ela vai ser meio Blair? Ou a gente já tem uma nova Blair? Vamos falar de Monet? A gente tem que falar da Monet. Vamos falar, na verdade, de Monet e Luna, gente, porque Monet e Luna foram as maiores reclamações de todo mundo durante a temporada, porque elas não tiveram espaço direito ao longo de todos os episódios, deixando muito mais agora pro final. Então se você acompanha minhas reviews, você sabe, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir rapidinho. Elas não são as grandes protagonistas da série. O protagonista mesmo é a Julian, a Zoya, o trisal ali também tem protagonismo, mas elas duas são meio que coadjuvantes mesmo. Porém, elas ganharam muito espaço, elas caíram no gosto do público, só que a série já estava entregue, já estava escrita, já estava roteirizada, então eu acredito que a segunda temporada a gente vai ver muito mais sobre elas. Eu tenho minhas coisas aqui pra comentar. Primeiro, Monet. Conhecemos a mãe da Monet nesses 3 episódios aí, né? Então a gente vê que... né, faz bastante sentido, né? O porquê que a Monet é do jeito que ela é, né? Porque a mãe dela... é ela daqui a uns 20 anos, né? Claramente. Então, assim, gostei muito de ver esse lado da família da Monet, porque a gente já sabia que a Monet era a mais rica de todas, era a mais bem-sucedida, enfim. Então, eu queria ver o que a família dela fazia pra ela ser a mais rica, como é que é? Porque, né? Enfim, mais espaço. Então, a gente conheceu a mãe da Monet, uma grande de uma safada. Acho que eu não consegui comparar a mãe da Monet com ninguém, porque eu achei ela péssima. Mas um péssimo que a gente olha e fala assim... meu Deus, eu te odeio, mas você vai causar. Na Luna, a gente viu um possível affair, um relacionamento, um namoradinho ali, né, que a gente vê nesse último episódio também. Ela acaba se encontrando com um cara que fica ali na casa ali do Aki e tudo mais, que trabalha lá, que enfim. É um cara um pouco mais pobre, né, já deu pra ver em relação à Luna. Mas eles se veem sempre uma vez por ano, quando a Luna vai lá no fim do ano pra visitar. E eles se pegam e tal. E eu achei tão bonitinho, porque a Luna, ela parece estar muito apaixonada. Quando ela olha pra ele, ela fica, nossa, ele é incrível, nananana. Só que ela tá com um pouco de medo, né? Porque aí eles estão tão envolvidos que ele fala, vamos mudar pra Nova York. E ela fica, meu Deus, mas peraí, segura essa sua emoção aí. As coisas podem mudar. Então ele acaba não indo, eles conversam sobre isso. Mas eu gostei tanto desse casal, gente. Eu queria ver Luna tendo esse protagonismo, tendo esse momento de felicidade aí, né? E falando em protagonismo, voltando pra Monet se estressa, né? Porque a gente viu aquela briga ali nos 6 primeiros episódios da Julian com a Monet. E aí agora Monet volta ali, mas a Julian, gente, ela faz o que ela quer. No fim das contas, né? A Monet tenta tomar conta das coisas da Julian, mas a Julian faz o que ela quer e dane-se. Então a Monet se estressa e aí ela lança a seguinte frase no final do último episódio. Por que tem que ser a Julian? Por quê? Porque ela. Podia ser literalmente qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa podia ser uma influenciadora. Aí ela para e pensa, eu poderia ser a Julian. Acho sim que numa próxima temporada, Monet e Luna vão ter um protagonismo muito maior e Monet e Julian vão ser rivais. Eu tô curiosa pra ver isso. Acho que Monet vai tentar roubar esse trono aí. Venhamos e convenhamos. Se tem alguém que dá pra ser rainha da Constance, é a Monet. Que a Julian é legal, ela é maravilhosa, ela é incrível, eu gosto muito dela, mas ela é bananona. Né? Então a gente precisa de alguém com um pouco mais, né? Um pouco mais de atitude e Monet entrega essa atitude. Então, tô curiosa porque se Julian quer treta na Gossip Girl e Monet quer roubar o trono da Julian, vai ter muita treta na segunda temporada, é isso que a gente quer. Então, amém.
Obrigada, viu, Joshua? Bom, assim como o Dan Humphrey, eu tenho a cota de que eu sou obrigada a falar desse personagem só porque tá aí, né? Porque ninguém aguentava falar do Dan Humphrey. Da mesma forma que eu também não aguento falar do Obi, gente. Vou falar do Obi porque tem que falar. Que é assim, chato, xoxo, capenga, insuportável. Olha, sinceramente. Assim, eu sou a maior hater do Obi que existe. Será que numa segunda temporada ele vai mudar um pouco minha cabeça? Talvez, mas talvez não. Porque, olha, ele não serviu pra absolutamente nada essa primeira temporada toda. Chato demais. Só fez besteira, só falou besteira. Enfim, uma péssima pessoa. E aí ele fica esse discurso no final ali, quando a Julian chega pra ele falar, mas eu ainda te amo, né? Depois de toda a treta que ela faz contra a nova namorada dele. E ele fala, tá, mas não é sobre você. Eu não me conheço. Passei a vida inteira com você e eu não sei quem eu sou. E sim, tudo bem, na adolescência a gente é o momento da gente descobrir quem a gente é e tudo mais. Mas ele fez isso bem errado, né? Pegou a irmã, entendeu? Da namorada, aí depois larga a irmã da namorada e quer voltar pra namorada, e depois não quer mais namorado também. Ai, péssimo, péssimo. Olha, Obi, sinceramente... Obi, beijão, pode ir embora, tá? Ninguém liga pra você. Sei lá, eu acho que numa segunda temporada a gente vai ter mais aprofundamento aí sobre ele, sobre a família, que a gente já teve aí esse finalzinho, né? Mostrando a irmã e tal, e aí a irmã perdendo ali o noivo, que a gente viu. Mas acho que numa próxima temporada ele vai ter um pouco mais de protagonismo, ele vai voltar pra atazanar as ideias da Julian, porque acabamos com ele ali voltando pra namorada, tava super apaixonado, gostando super dela, mas certeza que não vai durar, que esse menino é inconstante, gente. Então, ó, Ai, thank you next. Vou falar de outra pessoa que Obi me irrita, não tem nada pra acrescentar além disso também, né? Porque foi só isso que ele fez nesses 3 últimos episódios e na temporada inteira, né? Nada. Vamos falar dos donos dessa temporada. Estou falando dos 3. Taki, Audrey e Max. Gente, não tem como. Eles tentaram jogar ali toda a história central pra Julia, pra Zoya, pro Obi. Em alguns momentos, então... Tentaram, mas não deu. Os grandes protagonistas dessa temporada foram esses 3, que entregaram absolutamente tudo, tiveram um desenvolvimento incrível, cada um deles ali. Então, assim, palmas. Uma salva de palmas pra esse trisal, porque é maravilhoso. Eu tenho muita coisa pra falar aqui. Esses 3 últimos episódios, a gente viu o Max definhando ali com o divórcio dos pais, que ele acaba descobrindo que eles vão de fato se divorciar. E ele já tava meio mexido com isso na semana passada, porque o Max sempre foi muito libertino, então ele nunca acreditou muito em amor, ele sempre foi uma pessoa muito livre e tal. E aí agora a única coisa estável da vida dele, que eram os pais, acabou também. E aí ele, pra piorar, tá confuso com o sentimento em relação aos melhores amigos. E aí a gente vê ele definhando, ele evita o Max e a Audrey, ele não quer contato com eles. O desenvolvimento do Max, principalmente, foi uma coisa incrível de ver. E nesses 3 últimos episódios, a gente vê toda essa vulnerabilidade dele ali, né, que é super bonita. A gente viu isso no Chuck em alguns momentos também. Então, assim, foi muito legal, porque ele tenta voltar pra vida libertina dele, faz uma baita de uma suruba ali no episódio, começa a se questionar do que ele tá sentindo, não quer ver os dois, e aí fica nessa coisa ali pra sempre, gente. E foi muito legal de ver ele começando a entender os sentimentos dele. E aquela conversa que ele dá na cara dos dois ali, um tapa de pelica, que ele fala: vocês não me querem, vocês não querem absolutamente nada comigo e tal, vocês me tratam como se eu fosse um boneco, um terapeuta, um advogado, um objeto sexual. Eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos e eu não quero mais nada. Beijão. Então ali, naquele momento, na porta da casa dele, eu fiquei assim... Não mentiu, né, galera? Não mentiu. Porque, no fim das contas, depois que os dois vão na porta do Max, escutam isso dele e saem dali, eles vão o quê? Abrir um aplicativo pra fazer mais suruba ali, fazer mais coisa a 3. E aí, gente, eles estão provando que o Max estava certo. Porque eles trocaram o Max assim, por outra pessoa. Mas tudo bem, o Max teve o processo de entender que o que ele sentia era mais do que só uma brincadeira, uma coisa leve. Ele tava realmente se sentindo envolvido pelos dois. E os dois precisaram da mesma coisa. Chegaram a fazer terapia e tal, pra entender que o que eles estavam procurando não iam achar em lugar nenhum, porque eles gostavam do Max. Então era uma coisa deles 3 ali e acabou. Mas assim, foi bom pra eles também entenderem isso, né? Cada um teve seu processo pra chegar na mesma conclusão, e a gente vê eles 3 ali se entendendo no final, que no fim das contas não vai ser nenhum trisal, né? Eles até falaram, não é um trisal, vai ser uma coisa meio poliamor, uma coisa ali de todo mundo namora todo mundo, não é uma safadeza a mais e tal, o que eu achei bem interessante, porque vou ser bem sincera, gente, trisal por trisal tem em um monte de série adolescente, entendeu? Já não é novidade, e aí fica só naquela coisa de você só quer ficar vendo 3 pessoas ali no vucu-vucu, entendeu? É isso aí. E, cara, eu acho que é isso. Mostra como é uma relação de poliamor, que dá pra todo mundo ficar ali envolvido, que ninguém especificamente vai ficar deixado de lado. E é exatamente isso que eles arquitetam, né? Eles tentam fazer uma agenda, aí o Max fala, cara, eu já tô no meio dos meus pais, estão fazendo as mesmas coisas, não é isso que eu quero. E aí eles se entendem
aí eles vão ter ali os três e a Audrey ainda fala, ou funciona nós três, ou não funciona ninguém. E eu achei muito legal, eu tô muito curiosa pra ver o que vai ser deles três na próxima temporada. Tô bem ansiosa pra ver o Max num relacionamento pela primeira vez, porque ele era aquela pessoa de não, relacionamento, não, Deus me livre, amor só serve pra machucar, não me envolvo, blá, blá, blá. Esse discurso. Então, assim, ele é essa pessoa. E aí agora ele tá vendo que não é por aí, porque é aquilo que eu sempre falo. Você pode ser essa pessoa. Na hora que bater, gente, você pode lutar o quanto você quiser. Se você gosta da pessoa, é sobre isso. E você não vai conseguir lutar contra, porque só você vai se machucar no fim das contas. Terapia com Tabata de Lacerda. Vamos falar de uma personagem polêmica aqui nas minhas reviews, que eu nunca sei dizer se eu gosto ou se eu não gosto, porque ela me irrita, mas eu gosto dela ao mesmo tempo, que é a Zoya, né, gente? A Zoya, ela esses 3 episódios serviram pra definir o que tava me incomodando nela. Ela não tem personalidade nenhuma, galera. A gente sabe que ela tem um gênio forte, que ela é uma pessoa de atitude, mesmo com pouca idade, mas é exatamente o que foi discutido nesses 3 últimos episódios. Ela estava se deixando levar por uma vida, por um estilo que não era o dela. Ela não era a Zoya, ela era a Zoya, irmã da Julian. Então ela ia pros mesmos lugares que eles, se vestia igual a eles, pensava igual a eles, falava igual a eles, tudo isso. Essa amiga nova que chegou ali pra trazê-la pra realidade foi muito interessante e ela é maravilhosa, eu adorei aquela personagem, incrível. E foi muito legal pra gente ver quem é a Zoya de verdade, né? E nesse último episódio, a gente vê bem isso, e aquela frase que a namorada do Obi fala pra ela foi essencial, porque ela fala, você não falar nada e seguir adiante, você só tá deixando eles acharem que o que eles fizeram tá certo. E aí ela cai em si, ela fala, nossa, sim, e essa não sou eu. Então ela não queria estar naquela casa, ela não queria estar no fim de ano com aquela galera, ela queria estar com os amigos que ela foi fazendo, vestindo outras roupas, fazendo outras coisas, e é muito incrível de ver esse desabrochar da Zoya Lott, né? Então eu gostei muito porque ela começou a vestir outros tipos de roupa, uma coisa muito mais street do que ela já vestia, colocou trança no cabelo, chegou a botar a unha. É exatamente o que a amiga dela fala. Você não pode dizer o que você não gosta ou o que você não faz, até você saber porque você fez e viu que não gosta. Então, assim, tenta as coisas, vê o que é você, qual é o seu lugar nessa cidade, qual é o seu restaurante preferido, o seu estilo de música, esse tipo de coisa. Descobre quem é você. E isso é muito legal. Então eu falei, nossa, é isso que tava me incomodando, porque você vê que ela tinha uma personalidade muito legal, né? Ela falava as coisas, ela dá uns tapas de pelica na cara de todo mundo, é maravilhoso. Ela fez isso com a Julian ali também, falando exatamente sobre isso. E ela fala, eu posso ser sua irmã, mas eu não preciso necessariamente ser sua amiga. A gente pode ser amiga, mas eu não tenho que fazer tudo com você. Então eu sou sua irmã acima de qualquer coisa. Acabou. É isso. Ela é essa pessoa, mas ela não conseguia ser quem ela realmente era por estar ali naquele meio que não tem nada a ver com ela. Ela ainda é uma pessoa de fora. Ela ainda é uma pessoa mais pobre do que eles. Então ela não tem o mesmo estilo de vida. Que foi muito o que acontecia com a Jenny na versão original, né? A Jenny, a gente viu que a Jenny, o sonho dela era ser uma Minion da Blair, ser a nova Blair, até que um belo dia ela viu que ela poderia ser a Jenny. Então, assim, é muito parecido os paralelos ali, né, das duas, tentando descobrir a sua própria identidade. A diferença foi que a Jenny era uma personagem muito causadeira, babadeira. Então, será que Zoya vai conseguir fazer isso aí também, ou ela é muito sem sal pra isso? Não sabemos. E se a gente parar pra ver, esses 3 últimos episódios foram essenciais, justamente porque foi um desastre atrás do outro, ela fazendo uma cagada aqui, falando uma besteira ali, perdendo a bolsa de estudos dela na Constance. Então, foi muito desastre pra ela ver aonde ela tava se metendo e por que tava acontecendo as coisas com ela do jeito que tava acontecendo. Ela virou e falou, cara, peraí, não tá errado. Bem interessante isso, a parada da bolsa foi bem legal a gente ver também. Inclusive, eu gostei que botaram aquele cara de volta, porque, né, ela conhece ele no meio da peça do teatro e morreu ali. Aí, de repente, ele ia ser o novo benfeitor dela, ele se voluntaria pra pagar a escola dela e tudo mais. Mas aí ela mete os pés pelas mãos e perde a bolsa com o cara, né? Enfim. E por último, tenho que falar dos pais / professores, né? O elenco adulto da série. Porque assim, gente, os pais, nesse último episódio, só o que eu tenho pra falar do que eu já não falei aqui, né? É o pai da Zoya. Porque a mãe da Monet já falei sobre. Os pais do Max é isso, estão se divorciando. Mas tem algumas coisinhas aqui pra falar sobre pais. E calma, que eu sei que vocês querem que eu fale das aparições especiais. Vou falar, segura aí. O pai da Zoya, gente, uma grande decepção, né? Porque eu gostava muito do personagem dele. Eu acho que o Nick, ele tinha um papel moral muito importante, como o Rufus tinha. Mas assim como o Rufus tinha na versão original, o Rufus também vacilava várias vezes. E aqui a gente viu exatamente isso acontecer, porque ele se vendeu pro pai da Julian depois de tudo que aconteceu. E aceitou o dinheiro dele pra conseguir continuar morando na casa que eles estão, continuar pagando pela escola
escola da Zoya. Achei triste de ver, mas não esperava tão diferente. Afinal, é Gossip Girl que a gente tá falando. Não é nada super moralista, né, galera? E com relação aos professores, eu vou ser bem sincera. Eu tava achando tudo muito arrastado já. Essa coisa de vamos recuperar a Gossip Girl pra Kate, blá blá blá. Vamos pegar de volta dos professores. Ai, tava chato já, gente. Tava arrastado. Então, esse final deles liberando ali, jogando toda a bosta no ventilador, dizendo quem enviou o que pra quem, com não sei o que, e aí causando caos ali, maravilhoso. Eu amei isso. Então, finalmente, foi um momento que ficou animado, que ficou, né, meu Deus, é isso. Tô bem ansiosa pra ver, porque eles já entenderam a lição, né, os professores, eles já entenderam que era uma causa nobre, mas foi uma causa falha, não é pra prejudicar ninguém, todo mundo que lide com as próprias consequências, todo mundo tentando ferrar todo mundo, mas a gente viu que Gossip Girl não vai se despedir, né, como eu falei lá no início do vídeo, a Julian e ali e a Gossip vão trabalhar juntas, e a Gossip ainda falou que tem exigências dela também, tem condições dela pra elas trabalharem juntas. Então, vamos ver o que vai rolar. Não acho, assim, acho que seria interessante uma saber a identidade da outra, mas seria muito caos, tendo em mente que é uma professora e uma aluna. Então, realmente, não acho que elas vão saber, né, pelo menos que a Julian vai saber que a Gossip é a Kate, ou os professores. Mas eu tô bem curiosa pra ver o que vai vir nessa segunda parte aí, porque é essa Gossip Girl que a gente quer, né, de treta. Então, tô curiosa. Vamos falar dos pontos altos aqui, que eu tenho 3 pontinhos muito rápidos pra falar em relação aos 3 episódios. Primeiro de tudo, gente, as aparições especiais, né? Veio aí o nosso elenco original. Não era o que muita gente estava esperando em parte, mas eu fiquei extremamente feliz, porque era um dos meus núcleos preferidos. Estamos falando dos Waldorf, galera. Então, não veio a Blair, mas veio a Eleanor, veio o Cyrus, veio até a Dorota, maravilhoso. Ou Dorota, pra quem quer se chamar ela brasileirado, tudo certo. E até o marido da Dorota tava lá, gente. Tudo pra mim, a filha da Dorota, a gente viu na barriga. Viu na barriga, agora tá ali, adulta, crescida, adolescente, acompanhando a Gossip Girl. Esses 4 foi um grande surto. Eu já imaginava que a Dorota pudesse sim ser uma das participações. Jamais imaginei que Cyrus e Eleanor poderiam estar ali, não mesmo. Achei que eles iam botar uma Vanessa ou até a Georgina, já que já apareceu o filho. Tudo pra mim. E a gente voltar pra uma festa de fim de ano dos Waldorf foi maravilhoso. Principalmente um momento que a gente teve a Eleanor conversando com a mãe da Audrey, né, a Kiki. Então, as duas são estilistas, as duas têm filhas com temperamentos fortes, né. Então, quando a gente viu a sinopse da Audrey da primeira vez, parecia muito que a Audrey realmente ia ser a nova Blair, porque a mãe era designer e etc, e eram só elas duas, então parecia muito, e você vê que elas são completamente diferentes, mas elas têm o mesmo centro, o mesmo núcleo, o mesmo, né, tudo isso. Então foi muito legal de ver aquela conversa delas duas, porque a Eleanor, ela é realmente muito parecida com a Kiki, mas a Kiki, ela tem um lado mais real. A Kiki tem problemas, ela assume que tem problemas, ela tem falhas, ela é mais real, ela é mais humana do que a Eleanor era, por exemplo. E eu amei aquela conversa delas duas no episódio 9. Desculpa, no episódio 10. Amei essas aparições. A Dorota perfeita, nunca erra tudo. A Blair foi mencionada, a Blair está em Paris, tomando conta da linha da mãe dela, então acho que Blair realmente não vem aí em momento nenhum. Infelizmente, mas nunca diga nunca, né? Vai saber. E acabei falando de 2 pontos aqui em um só, né? Que era a conversa delas duas e das aparições especiais. Tudo pra mim. Não falei na minha semana passada, eu vou falar aqui agora porque aconteceu de novo, gente. Olivia Rodrigo nesse episódio, de novo, no episódio 12 já começa com o quê? Brutal! Porque depois da toda a treta jogada no ventilador, todo mundo brigando com todo mundo, já começa com Brutal ali. E nos últimos episódios a gente teve Trader tocando. Então, Olivia já pode fazer uma aparição, né? se Lady Gaga apareceu na versão original de Gossip Girl, a gente tem agora podendo ter um show da Olivia Rodrigo. Não tá podendo, Josh? Obrigada. A gente aceita. Mas foi isso, esses 3 episódios foram muito legais, assim, eu gostei muito. Num geral, tá, se eu puder dizer aí de Gossip Girl, né, do que é essa nova geração, não é perfeita, é muito boa, eu tô gostando muito, mas eu acho que foi proposital tudo que aconteceu e que a segunda temporada vai vir com tudo, exatamente como a Julian falou. A Gossip foi muito boazinha esse tempo todo. E agora a gente vai ver a Gossip Girl que a gente conhece de verdade. Tô muito curiosa. No final, eu gostei muito da temporada inteira. Esses 3 episódios foram muito bons. Não superaram o episódio 7 de Thanksgiving, que pra mim ainda foi o melhor mesmo. Mas foram excelentes. Tenho aí minhas teorias, como já falei aqui ao longo do vídeo pra próxima temporada. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses 3 episódios? Qual foi o ponto alto de vocês? O que vocês não gostaram? E o que vocês estão esperando pra próxima temporada? Vamos conversar aqui embaixo. Vamos fofocar sim. Porque Gossip Girl é sobre isso, né, gente? Dedo no... e gritaria e muita treta.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Na segunda temporada estarei aqui de novo. Não sei se vou fazer review episódio por episódio, porque tá realmente muito confuso. Mas eu, obviamente, vou estar aqui falando de Gossip Girl. Talvez eu faça review episódio por episódio, porque eu sou um pouco viciada, então talvez role. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. You know you love me. XOXO, Gossip Girl. Eu vou sentir falta de falar isso.